30 de maio, Babilônia, o centro da adoração ao sol. A adoração ao sol era notável no Egito, na Síria, na Pérsia e em Babilônia. Na antiga Babilônia, o sol era adorado desde tempos imemoriais. A adoração babilônica ao sol influenciou a adoração por parte do povo de Deus do Antigo Testamento. Veja a influência da adoração ao sol pagã em Israel e Judá. Ezequiel 8,16 diz: dentro da casa do Senhor, 25 homens estão de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente adoram o sol de dentro da casa do Senhor. Em 2 Reis 23:5 diz: Josias destruiu os altares dos deuses. Dos deuses, quais deuses? Do sol, da lua, dos planetas e de Baal. Romanos 1,25 diz assim: mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. Ezequiel era contemporâneo de Daniel e retratou pessoas de costas para o templo do Senhor e virado para o leste, adorando o sol, em vez de adorar o Criador do sol. Em Apocalipse 17, João descreveu um tempo em que os princípios de Babilônia, incluindo a adoração ao sol, entrariam na igreja durante uma era de concessões da igreja. A igreja abriu as portas para conceder, abrir mão de verdade para colocar mentiras. Isso aconteceu na conversão inesperada do imperador Constantino, no início do quarto século. E isso causou uma alegria aos pagãos do Império Romano. Constantino era inclinado a adorar o sol, era o protetor, era o deus protetor de Constantino. O sol era universalmente celebrado como guia invencível e protetor de Constantino. No ano 321 depois de Cristo, Constantino aprovou a primeira lei dominical, que dizia: no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Então chama Edito de Constantino 321 depois de Cristo. Essa lei fortaleceu a observância do domingo na mente da população, inclusive dos cristãos. Nas décadas seguintes, imperadores e papas, que aí então deixou de ter só um bispo para ter um papa. Primeiro papa, começa a surgir aí nessa época. E continuaram a protegerem o domingo como um dia santo, por meio de decretos estatais, concílios da igreja, a estabelecer o domingo como o único dia de adoração, o qual permanece até hoje para a maioria dos cristãos, inclusive protestantes e pentecostais. Esse é um exemplo da verdade que não é porque a maioria acredita em algo ou que o pratica que isso se torna certo. Observe a predominância da adoração dominical nas igrejas cristãs hoje. Todos aceitam,
não tem fundamento bíblico. É uma instituição romana, cristã, da Igreja Romana, que estipulou no ano 321, daí para frente, até aí guardava o sábado. E dali para frente, eles inventaram isso. E hoje, as igrejas protestantes e pentecostais seguem essa doutrina sem ter na Bíblia. Como os enganos satânicos são difundidos, entrando inclusive na igreja cristã. Assim como no caso do estado dos mortos, que também é outro erro satânico que está nas igrejas protestantes, pentecostais e romanas, qual é nossa única proteção? A verdade. Onde está a verdade? Na Bíblia. Siga a Bíblia e você estará protegido.